E fala galera do Físico, tudo suave, mano? Seguimos aqui com a Juliette na testa, com a física na mente e vamos que dá de pesada. Hoje vamos falar do quê? Vamos falar de trabalho e energia. Tá, vamos aqui primeiro só pensar um pouquinho o que traz pra você na mente quando você fala em trabalho. Você nunca viu isso na física, você só tá pensando, pô, trabalho? Cara, trabalho é quando, pô, sai de casa, pá, né, vou lá, tem que ir pro escritório, trabalhar, não sei o quê, ou tem que fazer alguma função, cortar grama, isso é trabalho, né? Tá, mas e o que precisa para realizar esse trabalho aí? Cara, você precisa de energia, né, cara? Você precisa de energia, tem que tomar um café da manhã forte, senão você não vai conseguir cortar grama, cara. Você precisa de energia. Então, trabalho é basicamente energia. Tá, mas vamos entender direito esse esquema aí, como assim trabalha a energia? Cara, vamos dar um exemplo aqui e a gente já vai definir o que é trabalho com esse meu exemplo. Tá, show. Cara, lembrando das 3 leis de Newton, lei da inércia. Se esse corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso, a não ser que alguma força haja sobre ele. Certo? Nossa, que poesia bonita, né, de se falar. Tá, cara, se eu não empurrar esse apagador, ele vai ficar parado. Mas eu quero levar ele lá para o outro lado. Então eu vou aplicar uma força. Vou aplicar uma força. Perfeito, apliquei uma força. Tá, apliquei uma força e esse corpo se movimentou e assumiu uma outra posição. Tá, mas o que eu tive que fazer para mover esse corpo? Tá, eu tive que aplicar uma força. Mas se eu apliquei uma força, esse negócio aqui me deu trabalho, cara. Me deu trabalho arrastar esse negócio aqui. Pô, então eu gastei energia. Tá, mas o que aconteceu aqui? Bom, eu apliquei uma força durante uma certa distância. Perfeito. Daí a gente vai tirar a definição de trabalho. Trabalho a gente coloca... Muitos professores, muita gente tem o costume de chamar o trabalho de tal. A letra que representa o trabalho é esse tal, que é uma T, uma letra grega, um T meio estranho aí. Tá, o trabalho é o quê? Bom, o trabalho é força. Lembra que eu apliquei a força ali? Força, tá, mas força o que mais? Força vezes, eu chamo de Dzinho, de distância, que daí a gente já traz um macetinho aqui para a tona. Trabalho é foda, pesado. Trabalho é foda. Trabalho é foda. É força vezes a distância. Perfeito? Mas vamos entender um pouquinho melhor o que acontece. Cara, e se você aplicar uma força não aqui, ó, mas se aplicar uma força aqui, ó, meio na diagonal, uma coisa bem louca aqui, ó, uma força na diagonal, aí coloca uns ângulos, aí você já fica assustado com a questão. Mas não, vamos pensar comigo. Cara, a força que está em Y não vai mover o corpo. A única força que vai promover o deslocamento desse corpo é a força em X. Então, você tem que fazer uma coisa, você tem que decompor esse vetor. Tem uma aula aí no meu canal de decomposição de vetores. Se você não entende muito disso, entra lá que vai esclarecer muita coisa. É uma coisa super simples. Tá, então, aqui tem um ângulo θ. Vamos supor que tem um ângulo θ aqui. Cara, o que está em Y não vai fazer influência nesse trabalho. Só o que está em X, certo? Por isso, muitos autores colocam, todos na verdade, colocam ao final do foda aqui, colocam cosseno de θ vezes cosseno de θ. Pô, cara, mas cosseno de θ, você olha o cosseno, você olha para essa fórmula aqui, ó, você fala, putz, tem cosseno de θ, vai ter triângulo, eu não gosto de triângulo, já começa a vir 1 milhão de arrepios. Cara, fica tranquilo. O que é esse cosseno de θ? Cara, é a decomposição da força. Por quê? Porque a força e a distância, pensa aqui, elas têm que estar no mesmo sentido para a gente calcular o trabalho. Porque uma força que está aqui, ela não vai alterar o nosso esquema aqui. Uma força que está aqui, ela vai alterar. Então, perfeito. Essa força aqui que está provocando o movimento do corpo, logo é essa parte da força que está fazendo o trabalho. Tá, não, mas você falou aqui que se eu colocar uma força aqui e tal, não vai ter influência nenhuma, então... Na verdade, pode ter uma influência no caso do atrito. Se a gente estiver pensando que aqui é um plano com atrito, aí essa força aqui vai ser decomposta em duas. Uma que vai provocar o movimento do corpo, que é a força que vai fazer trabalho, e por isso tem esse cosseno de θ no final. E a outra, pô, ela vai aumentar a força normal, né? Porque ela vai estar meio que aumentando o peso, vai ter uma pressão em cima aqui desse corpo. Então ela ia estar aumentando a normal é força de reação do corpo para manter ele em repouso, para ele não ir nem para baixo nem para cima, porque pensa, ele tem o peso e vai ter mais uma força aqui. Ele não está indo para baixo, logo vai ter que ter alguma força indo para cima, que é a força normal que esse plano aqui provoca no corpo. Perfeito?
Show. Tá, então, no final das contas, o que quer dizer essa fórmula? Bom, quer dizer que o trabalho é a força vezes a distância. E o cosseno de θ é só para você se atentar. Nunca esqueça de decompor o vetor. Se você decompor o vetor no sentido do movimento, aí você pode deixar em stand-by aqui esse cosseno, porque você já vai estar fazendo o trabalho dele. Perfeito? Tá, mas você falou, e no final das contas, o que é o trabalho? Cara, o trabalho é a energia. Isso aqui tem uma unidade chamada Joule. Joule. Cara, eu já vi esse Joule em algum lugar. Outra unidade de energia, você pode falar caloria. Caloria é uma unidade de energia. Então, se você olhar um alimento lá, por exemplo, cara, você pode pensar assim, cara, eu preciso cortar grama, aí você pode calcular ali a força que você vai ter que empurrar a máquina, a distância. Putz, eu vou gastar 1000 joules para cortar aquela grama. Cara, você já vai ali, ó, pega uma barrinha de cereal, você vai olhar ali atrás quantos joules tem essa barrinha. E é a energia que você vai gastar. Isso aqui num exemplo bem simplório, né? Na verdade, considerando nenhuma perda de energia aqui no nosso corpo, se vivêssemos num mundo ideal, seria assim. Joule é energia. Energia que tem alimento, energia que vai vir lá da hidrelétrica. A gente vai ver numa próxima aula aí os tipos de energia que tem. Energia hidrelétrica, que vem pela água. A gente vai conseguir calcular isso. Energia que vem do vento. Energia que vem de vários lugares aí, e a gente vai começar a aprender a calcular isso aí. Mas o princípio de tudo é o trabalho. O trabalho é foda, é força vezes a distância. E o cosseno de θ é só para você lembrar que essa força vai ter que ser no mesmo sentido do deslocamento do corpo. Beleza? Cara, por hoje é isso. Só para a gente entender esse conceito básico de trabalho. E na próxima aula a gente vai entender um pouco melhor sobre os tipos de energia, os principais. Energia potencial gravitacional, potencial elástica e energia cinética. Beleza? Então, é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido aí. Fiquem com a física e é nóis!